Olá, está começando o nosso terceiro bloco da nossa 292ª aula sobre escatologia. Estamos tratando do juízo, tanto particular quanto final, a matéria do juízo, o que nosso Senhor vai levar em conta na nossa prestação de contas. Estamos tratando precisamente, terminamos o segundo bloco, falando de uma expressão surpreendente de Jesus que pode redundar na nossa salvação. Usar a riqueza injusta. Vamos citar novamente, vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular, Lucas capítulo 16, versículo 9. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Fazer amigo com riqueza injusta. Ora, essa riqueza injusta tem dois significados. O significado específico, isto é, você adquiriu um patrimônio de forma injusta, segundo a lei de Deus e a lei dos homens, roubando, matando, defraudando, corrompendo, extorquindo, se locupletando com atividades ilícitas, segundo a lei dos homens. Enfim, você se envolveu em falcatruas, em esquemas, em situações, em práticas criminosas e acabou enriquecendo. Muito bem. O convite de Jesus nessa situação, à luz desse versículo, é: você se enriqueceu injustamente, mas ainda há tempo de você se converter pela prática da caridade. E esses amigos que vão receber vocês nos tabernáculos eternos são aqueles de quem falará Jesus no dia do juízo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso e me visitaste, enfermo e fostes ver-me, era peregrino e me acolhestes. O exemplo de riqueza injusta, no sentido estrito, foi Zaqueu. Ele roubava no exercício de sua profissão. Mas Jesus se convidou para ir à casa dele e lá, tocado pela presença de Jesus, certamente também pela palavra de Jesus, ele diz o seguinte: vou dividir metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que foi que Jesus disse? Qual foi a resposta de nosso Senhor diante dessa atitude? Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão e o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Agora, e para as outras pessoas que não enriqueceram desonestamente, e para quem tem o seu patrimônio honestamente adquirido e conservado? Riqueza injusta no sentido amplo, ou seja, nenhuma criatura se justifica diante de Deus, nem o homem pode se justificar diante de Deus. Portanto, se ele não pode se justificar, se o dinheiro dele não pode justificá-lo, se o patrimônio dele não pode justificá-lo, ele não é justo. Se ele não é justo, ele é injusto. Ele é injusto pelo pecado que ele traz consigo, porque o homem não pode se justificar diante de Deus. E tudo que ele tem é injusto, à luz de Deus, perante Deus. Portanto, para os honestos, para os decentes, esse versículo significa: tudo aquilo que você tem, toda a sua riqueza material e espiritual, faça amigos que podem receber você na eternidade, ou seja, use para a glória de Deus, use segundo os critérios de Deus, use na obediência a Deus, sendo também solidário à medida de suas posses com aqueles que necessitam. Assim, o uso que você faz de todos os bens que Deus deu para você, isso vai redundar numa recepção desses amigos nos tabernáculos eternos. Eles vão receber vocês lá. Entenderam aqui? Ou seja,
tudo aquilo que Deus nos deu e nos dá e nos dará de bens materiais e espirituais. O que é que ele quer dizer com esse versículo? É preciso que eu faça amigos. O que são os amigos? São aquelas pessoas em favor de quem e para quem, ordinariamente, eu faço o bem. Ou seja, as capacidades, os dons, os talentos, os carismas, as possibilidades que Deus me deu, eu sou chamado, por esse versículo, a passar a minha existência aqui na terra, dispensando, na medida das minhas possibilidades, aquilo que Deus me deu. Em Mateus capítulo 10, Jesus disse: recebeste de graça, dai gratuitamente. Ou seja, eu não retive para mim, eu não guardei para mim, eu de alguma forma partilhei, eu de alguma forma fui instrumento de Deus para que os outros aprendessem, se enriquecessem, fossem aconselhados, fossem ajudados, fossem instruídos, enfim. E assim você vai cativando amigos. Isto é, o bem que você fez a essa pessoa, ainda que ela não chegue ao céu. Vejam, Jesus, ao dizer, tive fome e me deste de comer, ele não está dizendo, fulano teve fome e você deu de comer e ele está aqui comigo. Não, Jesus não disse isso não. Na pessoa do necessitado, aqui e agora, você ajudou, você aconselhou, você vestiu, você deu de comer, você deu de beber. E repare que dar de comer tem o sentido também espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. A instrução, o ensino, a catequese, o conselho, o bom exemplo, são formas de você dar de comer a uma pessoa, dar de beber a uma pessoa, orientá-la, instruí-la, promovê-la, auxiliá-la, educá-la. É uma forma também de você vestir a pessoa, de você visitar a pessoa que está enferma do ponto de vista físico, hospital mesmo, UTI, CTI, leito de hospital, mas também enfermidade espiritual, está abatida, está depressiva, está necessitada de conselho, de afago, de carinho, de alegria, todas essas manifestações. E reparem a sabedoria de Jesus, vejam, você, ao fazer o bem a uma pessoa que você mal conhece, não significa dizer que ela vai estar no tabernáculo eterno para me receber. Obrigado pelo que você fez para mim. Não. Olha as palavras de Jesus. Tive fome nela e nela você deu de comer para mim. Perceberam isso? É revolucionário. Ainda que aquela pessoa que você deu, a quem você deu um prato de comida, no fim da vida tenha morrido em pecado mortal, está no inferno. Não importa. É terrível, é triste, sem dúvida. Mas o bem que você fez a ela naquele dia foi o bem que você fez a Jesus. Ficou claro? O conselho, o ensino, enfim. Peguemos a nobilíssima profissão de professor. E não estou falando de professor ideologizado, não estou falando de professor que excede as suas competências e dizem absurdo. Não, estou falando... Voltemos no tempo. Com o devido respeito aos professores de agora, e são muitos os honestos, por favor, mas voltemos 40, 50 anos atrás. A reserva moral que era um professor quando entrava em sala de aula. Lembram disso? Puxa vida, competente, sério. A aula era um primor. Não importa a matéria, geografia, matemática, física, enfim, mas aqueles ensinamentos que forjaram personalidades, que forjaram, digamos assim, condutas, comportamentos. Puxa vida, aquela professora, aquele professor, enfim. Pois bem, isso não cai por terra, não. Também minhas homenagens aos professores sérios e competentes, que dispensam valores morais segundo os evangelhos, ou pelo menos que não são contraditórios com eles, cada um na sua área. O bem que fizeram ao instruir
Isso não vai cair por terra. Pois bem, receberá também a sua recompensa. Ainda que tais professores, no fim da vida, por uma fraqueza, caíram, mas se arrependeram e passaram desta vida para outra na graça de Deus, vão receber a sua recompensa. Ainda que os alunos, beneficiados com a competência, com a dispensação cabal, eloquente, competente do professor, não tenham ligado, mas o exemplo dele, do professor, ficou marcado pelo resto da vida. Enfim, citei esse caso para homenagear os professores, sem dúvida alguma, e quem não os teve e se recorda gratamente, alegremente e saudosamente desses professores. E também de todos os outros que passaram na sua vida aconselhando, ajudando, abençoando, trocando as fraldas, dedicando o seu tempo em favor dos outros. Fazei amigos com a riqueza injusta. Tudo sem a graça de Deus é injusto. Tudo sem a justificação de Cristo pela fé e pelo batismo é injusto. Ou seja, fazei amigos com a riqueza injusta, com tudo aquilo que eu dei para vocês e que enquanto tal não justifica, porque o que justifica é a minha graça. Isso tem repercussão, terá repercussão na eternidade. O chamamento aqui, com esse versículo de Lucas 16, 9, é tão impactante que nos leva a dizer, faltam 3 minutos para o terceiro bloco, terminarmos o terceiro bloco, tudo o que está ao meu alcance e que eu reputo como possibilidade, ou seja, eu posso, como um bem meu entre aspas, o que tens que não tenhas recebido, 1 Coríntios 4, 7, mas meu em relativo, meu carro, meu emprego. É correto você dizer isso, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, disse São Paulo. Então, em relativo, é correto dizer minha cidade, minha casa, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu apartamento, minha casa, meu dinheiro, meu trabalho, meu tempo, sim. Brilhe vossa luz, disse aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Portanto, tudo aquilo que é meu, vejam a repercussão que isso vai ter no dia do juízo. O bom ou mau uso que eu fiz daquilo que convencionalmente costuma se atribuir a uma pessoa. É dela essa capacidade, esse dom, esse talento, essa competência e assim por diante. Terminamos o terceiro bloco e no próximo nós vamos falar de algo verdadeiramente assustador. Tudo que Jesus diz é assustador para nos tranquilizar. Assusta, num primeiro momento, porque a pessoa não conhece, mas depois que a pessoa conhece, mas se dispõe a viver segundo Cristo, o susto passa e uma grande tranquilidade passa a acompanhar o coração da pessoa nesta vida. Um grande abraço, não saia daí, daqui a pouco a gente volta.